Beatriz nunca imaginou que a morte pudesse vir acompanhada de burocracia. Sentada naquela sala do escritório de advocacia, ela segurava o envelope amarelado como se segurasse as últimas cinzas do pai. A advogada repetia as palavras como quem recita a previsão do tempo. Mas cada sílaba era uma facada lenta e certeira no peito de Beatriz. Cláusula irrevogável, estabelecida pelo seu bisavô. A herdeira deve estar legalmente casada para assumir a propriedade. Caso contrário, a fazenda será leiloada. Você tem exatos 30 dias a partir de hoje para cumprir a exigência. Não há margem para negociação. 30 dias. As palavras ecoaram dentro da cabeça dela como um sino fúnebre tocando em câmera lenta. Beatriz olhou pela janela embaçada pela umidade do ar-condicionado velho e viu as montanhas ao longe, o horizonte pintado de verde profundo e ocre queimado que embalou toda a sua infância, que testemunhou suas quedas de bicicleta, seus primeiros beijos roubados no pasto, o funeral do pai sob a chuva fina de março. Aquela terra era tudo. Era o suor do pai acordando antes do sol nascer, ainda escuro, os dedos enrijecidos pelo frio, mas sorrindo porque amava cada palmo daquela extensão sagrada. Era a risada estridente e contagiante da avó na cozinha, fazendo broa de fubá, cantarolando músicas antigas enquanto a fumaça subia do fogão a lenha. Era o cheiro inconfundível de mato molhado depois da chuva de verão. Era ela. Era tudo o que ela era. E agora, um pedaço de papel amarelado e frágil, escrito décadas atrás por um homem que ela nunca conheceu, ameaçava arrancar tudo dela com a crueldade burocrática de quem nunca precisou lutar por nada. Como se amor pudesse ser fabricado em 30 dias. Como se casamento fosse algo que se planta às pressas e colhe com desespero, sem cuidado, sem verdade. Se você já sentiu que a vida inteira pode desmoronar em um único instante, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Porque essa história está só começando e você não vai querer perder nenhum segundo do que vem pela frente. Beatriz saiu do escritório com as pernas bambas. O sol de março queimando a pele, mas um frio estranho se espalhando por dentro. Não havia espaço para romance em sua vida. Seus dias eram feitos de madrugadas no curral, contas acumuladas, cercas quebradas e mãos feridas de tanto trabalhar sozinha. Amor sempre lhe pareceu um luxo distante, algo reservado a quem tinha tempo para sonhar. E ela nunca teve. Nunca. Foi então que avistou a caminhonete preta parada diante do portão da fazenda, reluzindo ao sol. Heitor Almeida estava encostado no capô, braços cruzados, chapéu de couro baixo sobre o rosto sério. Ela o reconheceu de imediato. Todos na região conheciam o milionário do campo, dono de vastas terras, homem reservado, marcado por uma tragédia antiga que o tornara ainda mais fechado. Alto, presença firme, olhar que impunha respeito sem esforço. Beatriz franziu a testa, surpresa e desconfiada. O que ele fazia ali? Eles mal trocavam palavras na cooperativa. Quando ela se aproximou, ele tirou o chapéu em um gesto discreto de respeito. Os olhos cor de mel encontraram os dela com uma intensidade que fez o estômago de Beatriz revirar. Eu soube da sua situação, disse ele direto, e tenho uma proposta. Beatriz cruzou os braços, alerta. Que proposta? Preciso da faixa de terra ao sul da sua fazenda. O córrego que passa ali é vital para o meu gado, especialmente na seca. E você precisa de um marido no papel para manter sua herança. A palavra marido caiu entre eles como um peso. O coração de Beatriz acelerou, misto de indignação e choque. Você está me pedindo em casamento? Ironizou. Não, respondeu ele, firme. Estou propondo um acordo. 1 ano de casamento legal, você mantém a fazenda. Eu garanto acesso à água. Depois, cada um segue seu caminho. Simples. Beatriz quis rir daquilo tudo. Quis gritar. Expulsá-lo dali e dizer que preferia perder a fazenda a vender a própria dignidade. Mas a imagem de estranhos caminhando pela terra que o pai dela amou até o fim esmagou qualquer reação. O desespero foi mais forte que o orgulho. Por que você faria isso? Perguntou mais baixa, vulnerável contra a própria vontade. Por que ajudar alguém que você mal conhece? Heitor hesitou pela primeira vez.
Uma sombra atravessou seu rosto. Porque eu sei o que é quase perder uma terra com história, disse sério. Vi meu pai ser destruído por isso quando eu era criança, e não desejo essa dor para ninguém, nem para você. Beatriz engoliu seco e encarou as montanhas, como se ali pudesse encontrar uma resposta. Não encontrou. Quando voltou os olhos para ele, entendeu com amargura que não havia escolha. Era aceitar ou perder tudo. Tudo bem, disse, firme apesar do tremor. Mas com uma condição. Nada de sentimentos, só negócios. 1 ano. Depois acabou. Heitor estendeu a mão calejada. Ela apertou. O gesto simples selou um acordo que ambos ainda subestimavam e que mudaria tudo. A casa de Heitor era grande demais para um homem só. Corredores longos, móveis antigos de madeira escura, tudo impecavelmente limpo, organizado demais, frio demais. Não havia fotos, não havia marcas de vida. Apenas silêncio. Um silêncio que fazia os passos de Beatriz ecoarem como se ela fosse uma visitante em um lugar que nunca seria seu. Ele mostrou o quarto no fim do corredor. Amplo, simples, com uma cama de ferro e uma colcha de retalhos, gasta pelo tempo. Era da minha mãe, disse ele baixo. Morreu quando eu tinha 12. Beatriz tocou o tecido com cuidado, imaginando as mãos que costuraram cada pedaço. Obrigada, murmurou sentindo pela primeira vez que aquela casa escondia mais dor do que frieza. Heitor apenas acenou e saiu, fechando a porta com cuidado. Beatriz ficou sozinha no quarto que cheirava a lavanda e madeira antiga, ouvindo as botas dele se afastarem pelo corredor, engolida por uma solidão que apertava o peito. Os primeiros dias foram feitos de silêncios pesados. Tomavam café juntos, mas em lados opostos da mesa. Ele escondido atrás do jornal, ela fingindo atenção no celular, ambos sustentando uma normalidade que não existia. Heitor era metódico, previsível. Ela, emoção à flor da pele. E no meio disso tudo, Beatriz começou a sentir coisas demais. Raiva por estar ali, gratidão por ele ter ajudado, e algo mais perigoso, que crescia toda vez que os dedos se tocavam por acaso ou quando o olhar dele demorava meio segundo a mais do que devia. Na cidade pequena, onde todos observavam tudo, o silêncio doméstico não bastava. Era preciso encenar. Na feira agropecuária, Heitor passou o braço pela cintura de Beatriz pela primeira vez diante de dezenas de olhares atentos. O corpo dela reagiu instantaneamente. Tensão, calor, falta de ar. Ele se inclinou e murmurou perto do ouvido dela. Sorria. Estão olhando. Ela sorriu. Por fora, perfeita. Por dentro, algo começou a rachar. A ameaça surgiu poucos dias depois. Cláudio Tavares, primo distante, advogado oportunista, desses que só aparecem quando há herança em jogo, apareceu sem aviso na fazenda. Beatriz estava na cozinha quando ouviu a voz dele na sala. Melosa, insinuante, carregada de perigo. Vim só dar meus parabéns pelo casamento tão repentino, disse Cláudio, o sorriso não alcançando os olhos pequenos e calculistas. Deve ter sido amor à primeira vista, não é mesmo? Porque até onde eu sei, e eu procurei saber bastante, vocês mal se conheciam antes disso. Mal trocavam bom dia na rua. Beatriz sentiu o sangue gelar nas veias, o coração disparar em pânico. Largou o prato que estava lavando na pia com um ruído alto demais. Heitor, sentado na poltrona de couro com uma tranquilidade perturbadora que contrastava violentamente com a tensão no ar, apenas o encarou com olhos frios como gelo de montanha. E o que exatamente você quer dizer com isso, Cláudio? Perguntou, a voz baixa, controlada, perigosa. Nada demais, primo, respondeu ele fingindo inocência com talento digno de ator ruim. Só acho extremamente curioso, para não dizer suspeito, que um casamento tão conveniente tenha acontecido exatamente, mas exatamente mesmo, no prazo certinho da cláusula testamentária. Quase como se tivesse sido planejado, sabe? Faz uma pessoa pensar se é mesmo legítimo, se não é fraude contra o espólio. Beatriz apertou os punhos até as unhas cravarem nas palmas, até doer. O medo subiu pela garganta como bile amarga, ácida. Se alguém contestasse o casamento na justiça,
com uma ação bem fundamentada, ela perderia tudo de qualquer forma. Todo o sacrifício, toda a humilhação, toda a mentira teria sido em vão. Heitor se levantou devagar, com movimentos calculados, e Beatriz nunca o tinha visto daquele jeito. A mandíbula tensa ao ponto dos músculos saltarem sob a pele bronzeada, os olhos escuros de fúria contida que prometia tempestade devastadora. "Você vai sair da minha casa agora", disse ele, a voz baixa, mas cortante como estilhaço de vidro, cada palavra uma ameaça velada. "E se você ou qualquer outra pessoa tentar questionar o casamento da minha esposa, se ousar entrar com qualquer processo, qualquer insinuação, eu pessoalmente vou me certificar de que você nunca mais consiga trabalhar nessa região ou em qualquer lugar num raio de 200 quilômetros. Vou falar com cada cliente seu. Vou contar cada podridão que eu sei sobre você. E eu sei bastante. Estamos entendidos perfeitamente?" Cláudio piscou surpreso, a máscara de falsa simpatia escorregando por um segundo, mas recuou 2 passos, levantando as mãos em rendição teatral. "Claro, claro, Heitor. Sem problemas. Só estava conversando, fazendo visita de família." Quando ele saiu finalmente, a porta batendo atrás dele, Beatriz estava tremendo violentamente, as mãos chacoalhando tanto que teve que segurá-las juntas. O medo do que quase aconteceu, do que ainda poderia acontecer, a sufocava. Heitor virou-se para ela com expressão transformada e, pela primeira vez desde que se conheceram, tocou o rosto dela com delicadeza desconcertante, os dedos calejados e ásperos roçando a bochecha dela com uma ternura tão inesperada que a desarmou completamente, derrubando todas as defesas que ela tentava manter erguidas. "Ninguém vai tirar essa terra de você", disse ele, olhando fundo nos olhos dela com intensidade que queimava. "Eu prometo. Enquanto eu estiver respirando, ninguém toca na sua fazenda. Ninguém." E naquele momento preciso, Beatriz sentiu algo desmoronar dentro de si, alguma parede que ela tinha construído com tanto cuidado, porque aquilo não era fingimento calculado para manter aparências, aquilo não era performance para a plateia invisível, aquilo era real, assustadoramente real. Na noite em que o céu desabou, a farsa também desmoronou. A tempestade chegou brutal, engolindo as estrelas, rasgando a escuridão com relâmpagos furiosos. Beatriz estava no celeiro guardando ferramentas quando ouviu o grito de Heitor, urgente, desesperado. O sangue gelou. Ela largou tudo e correu descalça, o coração disparado, a chuva encharcando o corpo em segundos, a lama traindo cada passo. No curral, Heitor tentava conter a égua prenha em trabalho de parto prematuro. E então Beatriz viu algo que nunca tinha visto nele, medo verdadeiro estampado nos olhos. "Ela vai morrer!" gritou ele, a voz quase engolida pelo estrondo ensurdecedor do trovão que sacudiu o chão. "O potro está atravessado! A gente precisa tirar agora, ou perde os 2! Não tenho tempo de chamar o veterinário!" Beatriz não hesitou. Pulou a cerca e se ajoelhou ao lado dele. Trabalharam em silêncio, em perfeita sintonia. Ela acalmando a égua, sussurrando palavras suaves. Ele guiando o nascimento com precisão, sabendo que qualquer erro seria fatal. A chuva castigava, o vento cortava, os relâmpagos rasgavam o céu. E ali, no limite entre vida e morte, algo dentro dos 2 se rompeu. Quando o potro nasceu, frágil e perfeito, a égua relinchou aliviada. Heitor caiu no barro, exausto. Beatriz permaneceu ao lado dele, igualmente destruída. Os olhos se encontraram na penumbra, e nenhum dos 2 conseguiu desviar. "Você salvou ela", disse ele, a voz rouca, quebrada por emoção crua que ele não tentou esconder. "Se você não tivesse vindo..." "A gente salvou", corrigiu Beatriz, sentindo o coração batendo tão forte que doía. "Juntos. Foi junto." Heitor segurou a mão dela sem pensar, sem calcular. Não foi movimento planejado ou estratégico. Foi instinto puro, urgente, desesperado, como se precisasse daquele toque físico para ter certeza de que ainda estava vivo, de que aquilo tinha acontecido de verdade, de que ela era real. Beatriz sentiu os dedos dele e não conseguiu soltar. Não quis soltar.
Voltaram para a casa em silêncio, pingando água por todo o chão de madeira recém-encerado. Heitor pegou toalhas macias do armário do banheiro, estendeu uma para ela com cuidado, mas quando seus olhos se encontraram de novo sob a luz amarelada da sala, havia algo diferente no ar. Denso, inevitável, perigoso como fio desencapado. Ele deu um passo à frente, apenas um, mas foi suficiente para sugar todo o oxigênio da sala, para fazer o tempo parar. Beatriz. O nome dela saiu da boca dele diferente, mais baixo, mais íntimo, mais carregado, mais real do que qualquer coisa que ele já tinha dito. O silêncio entre eles vibrava com eletricidade quase visível. O olhar de Heitor desceu devagar, perigosamente devagar, até os lábios dela, e ela viu a luta acontecendo dentro dele com transparência dolorosa. A resistência contra o que sentia, o medo do que significaria, o desejo que não conseguia mais negar. Beatriz fechou os olhos por um segundo. Apenas um suspiro de tempo, como quem finalmente se rende ao que não pode mais controlar, ao que não quer mais combater. Foi o suficiente. Foi a rendição silenciosa que ele precisava ver. Heitor puxou ela pela cintura com delicadeza e urgência ao mesmo tempo, uma contradição impossível que de alguma forma fazia sentido perfeito, e a beijou. Não foi um beijo calculado ou planejado. Foi devastador. Foi como se todo o ar que faltava voltasse de uma vez. As mãos dele afundaram nos cabelos molhados dela, dedos se enroscando nas madeixas encharcadas. As mãos dela se agarraram à camisa encharcada dele como se fosse a única coisa sólida em um mundo que girava rápido demais, como se ela fosse cair se soltasse. E tudo, a chuva martelando lá fora, o contrato maldito, as mentiras que sustentavam aquele casamento de papel, o medo do amanhã, desapareceu. Existia apenas aquele momento, aquela verdade impossível de negar. Quando se separaram porque o ar se tornou necessário, estavam completamente sem fôlego. Heitor encostou a testa suada na dela, os olhos ainda fechados, respiração irregular rasgando o silêncio. Isso não era para ter acontecido, murmurou ele, a voz cheia de culpa e desejo misturados em partes iguais. Eu prometi que seria só negócio. Eu prometi. Eu sei, sussurrou ela, a voz tremendo. Mas aconteceu. E não posso fingir que não senti. E ele a beijou de novo. Dessa vez, mais devagar, mais profundo, como quem finalmente admite uma verdade que estava morrendo de medo de dizer em voz alta, como quem finalmente para de correr. Se você está sentindo cada segundo disso, deixe seu like e compartilhe com alguém que também acredita em histórias que mexem com o coração. Porque o que vem agora vai te partir ao meio. As semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Beatriz, um turbilhão emocional que a deixava acordada de madrugada, apenas olhando para o teto do quarto e tentando processar o que estava acontecendo com seu coração, com sua vida, com cada certeza que tinha sobre si mesma. Heitor mudou. Não drasticamente, não de forma óbvia, mas em pequenos gestos sutis que significavam absolutamente tudo para quem prestasse atenção. Ele passou a procurar desculpas transparentes para estar perto dela. Ajudava a consertar cercas que ela poderia facilmente consertar sozinha, como sempre fez. Levava café ainda quente no campo onde ela trabalhava, sob o sol da tarde, apenas para ver o sorriso dela ao receber a caneca. Sentava ao lado dela na varanda de madeira ao entardecer, sem dizer absolutamente nada, apenas observando o céu mudar lentamente de cor, enquanto os dedos dele se tocavam de leve no apoio da cadeira de balanço. Começava conversas sobre nada só para ouvi-la falar. Guardava a fruta que ele sabia que ela gostava. Consertava coisas que ela nem sabia que estavam quebradas. E Beatriz, que sempre foi tão ferozmente independente, que sempre se orgulhou de não precisar de ninguém, começou a esperar por esses momentos com uma ansiedade doce e terrível. Acordava mais cedo, só para vê-lo fazendo café na cozinha, com aqueles movimentos precisos e familiares. Sorria sem motivo aparente no meio do dia, quando lembrava de algo que ele tinha dito.
Sentia o peito apertar quando ele demorava além do normal a voltar da cidade, imaginando acidentes terríveis, criando tragédias na cabeça até vê-lo estacionar a caminhonete. Estava apaixonada. E apaixonada de um jeito perigoso, do tipo que não tem volta, do tipo que muda quem você é para sempre. Mas o contrato ainda existia, assinado com 2 testemunhas, registrado em cartório com carimbo oficial, com data de validade marcada em calendário como uma execução agendada. Beatriz tentava não pensar nisso. Fingia que aquilo não importava mais. Fingia que o que sentiam um pelo outro era mais forte do que papel timbrado. Até a tarde ensolarada e comum em que tudo desmoronou. Ela tinha ido até a casa principal buscar uns documentos sobre o gado que precisava levar para o veterinário e ouviu vozes masculinas vindas do escritório. A porta de madeira entalhada estava entreaberta a apenas alguns centímetros. Beatriz ia se anunciar. Ia bater e entrar normalmente. Mas então ouviu a voz de Heitor ao telefone, fria como gelo, usando aquele tom de negócios que ela conhecia bem. "O contrato termina em 3 semanas", disse ele, a voz sem emoção perceptível, profissional, distante. "Depois disso, ela volta para casa dela e eu fico com o acesso permanente à água do córrego. Foi o combinado desde o início. A gente fecha isso e cada um segue seu caminho. Não tem por que prolongar." Beatriz sentiu o mundo inteiro desabar ao seu redor, como avalanche brutal. As pernas falharam. O ar sumiu completamente dos pulmões. A pasta de documentos escorregou dos dedos dela e caiu no chão com estrondo surdo que ela mal ouviu. Tinha sido idiota. Completamente idiota. Tinha acreditado que os beijos significavam algo real e duradouro, que os olhares prolongados eram declarações silenciosas, que aquelas semanas de proximidade tinham mudado algo fundamental, que ele sentia o mesmo, que estava apaixonado também. Mas não, para ele continuava sendo negócio frio e calculado. Sempre foi. Sempre seria. Ela era estúpida em pensar diferente. Ela recuou pelo corredor longo, as mãos tremendo violentamente, a visão embaçada pelas lágrimas quentes que começavam a escorrer sem controle. A dor no peito era física, aguda, insuportável, como se alguém tivesse aberto uma ferida ali e despejado sal grosso. Não podia ficar ali nem mais um segundo. Não podia deixar ele ver o quanto estava destruída, despedaçada. Não daria a ele essa satisfação. Pegou as chaves da caminhonete velha, a Toyota surrada que seu pai usava, jogou uma mala pequena no banco de trás, sem nem saber o que estava colocando dentro, porque não conseguia enxergar direito através das lágrimas, e saiu. A noite estava caindo rápido, o céu tingido de roxo profundo e laranja queimado, mas ela não ligou para a falta de luz que se aproximava. Só precisava sair dali. Precisava respirar longe daquele lugar antes que o peito explodisse, antes que ela gritasse, antes que ela se humilhasse ainda mais, implorando por algo que nunca foi real. A estrada de terra estava escura e traiçoeira, cheia de curvas fechadas e perigosas, pedras soltas que faziam o carro chacoalhar violentamente. Ela dirigia rápido demais para aquelas condições, pisando no acelerador, como se pudesse fugir da dor, as lágrimas escorrendo sem parar pelo rosto e caindo no colo, a respiração entrecortada por soluços que a sufocavam. A imagem do rosto dele, dizendo aquelas palavras frias, passava e repassava na cabeça dela. 3 semanas. Ela volta para casa. Foi o combinado. E então, na curva mais fechada, a caminhonete derrapou perigosamente. Beatriz tentou frear com desespero, o pé pressionando o pedal até o fundo, mas foi tarde demais. O veículo saiu da estrada, girou no ar como em câmera lenta enquanto ela gritava e tombou violentamente na lateral da estrada, com um estrondo brutal de metal amassado e vidro estilhaçado, explodindo em 1000 pedaços. Por alguns segundos eternos, houve apenas silêncio absoluto. Depois, dor. Muita dor. Dor por todo lado. Beatriz tentou se mover, mas o braço esquerdo não respondia aos comandos e enviava ondas de agonia pelo corpo. A dor era confusa. Tudo girava. O mundo parecia distante. Ela só sentia medo e escuridão chegando. A porta do motorista,
estava amassada sobre sua perna. Ela tentou gritar pedindo ajuda, mas a voz saiu fraca, sufocada, inútil na estrada deserta. E então, no meio da dor lancinante, do medo paralisante, do desespero absoluto, tudo ficou escuro como breu. Heitor encontrou a caminhonete exatamente 23 minutos depois. Ele tinha visto ela sair da casa com o rosto transtornado. Tinha percebido algo terrivelmente errado na forma como ela correu para o carro e saíra atrás dela imediatamente, o coração já disparado com um pressentimento ruim. Quando viu o veículo tombado na lateral da estrada, capota amassada, vidros espalhados, o coração dele simplesmente parou. O mundo parou. Beatriz. O nome dela saiu da garganta dele como grito rasgado, desesperado, primordial. Ele desceu correndo da caminhonete sem nem desligar o motor, escorregando violentamente no barro úmido, as mãos tremendo completamente descontroladas, de um jeito que nunca tremeram na vida. Arrancou a porta amassada com força sobre-humana, alimentada por pânico puro, os músculos protestando, e puxou ela para fora com cuidado desesperado, tentando não machucá-la mais, mas apressado demais. E quando viu o rosto pálido dela, quando viu os olhos fechados, quando percebeu que ela não estava respondendo, algo profundo e fundamental dentro dele morreu. Não, 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 não. Beatriz, abre os olhos, implorou. Por favor, amor, abre os olhos para mim. Por favor. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ela abriu os olhos devagar, com esforço visível, confusa e desorientada. Heitor, eu tô aqui, disse ele, a voz quebrada por soluços que ele não tentava esconder, os olhos vermelhos inundados de lágrimas. Eu tô aqui, amor. Você vai ficar bem. Eu prometo. Ele a levantou nos braços com delicadeza extrema e correu de volta para a caminhonete dele, colocando-a no banco com cuidado, dirigindo em disparada absoluta para o hospital da cidade, e repetia sem parar. Fica comigo. Não fecha os olhos. Fica comigo. Beatriz acordou no hospital com a luz branca fluorescente do teto, queimando os olhos sensíveis. A cabeça latejava com dor ritmada que pulsava nas têmporas. O braço esquerdo estava imobilizado com gesso, e Heitor estava sentado na cadeira de plástico desconfortável ao lado da cama, curvado completamente para frente, a cabeça entre as mãos grandes, como um homem completamente destruído por dentro. As roupas dele ainda estavam sujas. O cabelo estava bagunçado como ela nunca tinha visto. Havia marcas profundas de lágrimas no rosto. Quando ele percebeu que ela tinha acordado, levantou o rosto lentamente. E Beatriz nunca, absolutamente nunca, tinha visto alguém tão completamente despedaçado e lindo. Você acordou, disse ele, a voz saindo rouca e carregada de alívio tão profundo que doía ouvir. Graças a Deus você acordou. Eu pensei que tinha perdido você. Beatriz virou o rosto para o lado, não conseguindo suportar olhar para ele, não agora, não depois de tudo que descobriu. Sai daqui, Heitor, disse, a voz saindo fraca, mas carregando toda a dor do mundo. Beatriz, eu preciso explicar. Começou ele, desesperado, se levantando da cadeira e dando um passo em direção à cama. Não precisa, cortou ela, a voz ganhando firmeza apesar de tremer. Eu ouvi tudo muito claramente. O contrato acaba em 3 semanas. Eu volto para minha casa, você fica com o acesso à água do córrego. Missão cumprida com sucesso. Pode ir embora agora. Não precisa fingir mais. Heitor ficou paralisado como se tivesse levado um soco no estômago. Você ouviu errado, disse rapidamente, desespero crescendo na voz. Ou melhor, você ouviu as palavras certas, mas não era o que você pensa. Não era isso. Por favor, me deixe explicar. Então o que era? Explodiu ela finalmente, os olhos brilhando de dor e raiva misturadas. Me diz, Heitor, me diz exatamente o que era. Porque eu ouvi você dizer com todas as letras que quando o contrato acabar eu volto para casa e você fica com sua maldita água. Foi exatamente isso que você disse. Heitor respirou fundo, o peito subindo e descendo pesadamente. E então, pela primeira vez em todos aqueles meses, Heitor Almeida se despedaçou completamente diante dela.
Eu estava falando com o advogado, disse a voz tremendo incontrolavelmente, pedindo para ele anular o contrato, rasgar, queimar, fazer aquela merda desaparecer completamente, porque eu não aguento mais fingir que isso é só negócio, porque eu não aguento mais mentir que é só por causa da água. Porque toda vez que eu olho para você, eu esqueço como se respira. Porque eu acordo no meio da noite e vou até a porta do seu quarto só para ter certeza que você ainda está ali, que você ainda está respirando. Porque eu te amo, Beatriz. Eu te amo de um jeito que me assusta, que me apavora, que eu não sei como lidar. E quando eu vi aquela caminhonete tombada, quando eu te vi machucada, inconsciente, eu morri. Você me entende? Uma parte de mim morreu ali. Porque se eu te perdesse de verdade, nada mais na minha vida ia fazer o menor sentido. Nada. As lágrimas desceram pelo rosto de Beatriz sem qualquer controle, molhando o travesseiro. Por que você não me disse nada disso antes? Perguntou a voz quebrando. Porque eu sou um covarde do pior tipo, admitiu ele, a própria voz quebrando também, lágrimas escorrendo livremente. Porque eu passei tanto tempo sozinho depois que minha esposa morreu que eu esqueci completamente como se faz isso. Como se abre o peito, como se arrisca, como se entrega. Mas agora eu estou dizendo. E eu vou repetir quantas vezes você precisar ouvir, até acreditar. Ele se ajoelhou devagar ao lado da cama de hospital, segurando a mão boa dela com delicadeza infinita. Fica comigo, implorou, olhando direto nos olhos vermelhos dela. De verdade, não por um ano, não por causa de contrato ou água ou terra, para sempre. Casa comigo de novo, do jeito certo dessa vez. Com padre, com festa, com flores, com tudo. Porque eu te amo mais do que eu sabia que era possível amar alguém. E eu vou passar o resto da minha vida inteira provando isso para você. Todos os dias. De todas as formas. Beatriz soluçou alto, o corpo inteiro chacoalhando. E então puxou ele para perto com o braço bom, envolvendo o pescoço dele desajeitadamente por causa do gesso, enterrando o rosto molhado no ombro largo dele. Eu também te amo, sussurrou contra a pele quente dele, sentindo o cheiro familiar. Eu também te amo tanto que dói, seu idiota. E eles ficaram assim, abraçados desajeitadamente naquele quarto de hospital que cheirava a desinfetante, chorando, rindo, tremendo, se curando juntos. 4 anos depois, Beatriz acordou lentamente com o cheiro maravilhoso de café fresco e pão caseiro assando e o som melodioso de risadas infantis agudas ecoando pela casa que agora transbordava vida. Sorriu preguiçosamente, alongando-se. Levantou-se sem pressa, descalça, vestindo apenas a camiseta velha dele que usava para dormir, e caminhou pelo corredor em direção à cozinha. Heitor estava com Ana, a filha mais velha de 3 anos e meio, sentada no balcão de mármore, as perninhas balançando, toda lambuzada de massa de panqueca. Igor, o caçula de apenas 8 meses, estava no cadeirão colorido, batendo a colher de plástico no prato e rindo sem parar com aquela risada gostosa de bebê. Bom dia, meu amor, disse Heitor, virando-se ao ouvir os passos dela com um sorriso largo e genuíno que agora surgia fácil, natural, verdadeiro, tão diferente daquele homem fechado de anos atrás. Bom dia, respondeu ela, caminhando até ele e beijando-o devagar. Ana bateu palmas empolgada, pulando no balcão. Mamãe, papai fez panqueca com formato de coração. Olha, eu vi, meu bem, disse Beatriz, pegando a menina no colo e limpando a bochecha completamente melada com a toalha. Você tá uma bagunça completa, mocinha. A fazenda prosperava de forma impressionante, as terras agora unidas por amor verdadeiro e trabalho conjunto. Mas mais importante do que qualquer prosperidade material, prosperava o amor que renascia todos os dias, em cada gesto pequeno, em cada escolha feita lado a lado, em cada olhar trocado. À noite, depois de colocar as crianças para dormir, Beatriz e Heitor sentaram na varanda de madeira, como sempre faziam ao final do dia. Ele puxou ela carinhosamente para perto, envolvendo-a completamente nos braços fortes, e ela apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater. Heitor sorriu daquele jeito que era só dele, só para ela, e a beijou devagar,
com toda a ternura do mundo, com promessa renovada, com eternidade gravada em cada toque. Eu te amo, Beatriz. Hoje, amanhã, daqui 50 anos. Sempre. Eu também te amo, Heitor, sussurrou ela, os olhos brilhando. Para sempre. Se essa história tocou seu coração profundamente, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma história emocionante como essa. Compartilhe com alguém que também acredita no poder transformador do amor verdadeiro. Nos vemos na próxima jornada.